Bom dia! Estava assistindo um dia desses um vídeo da dona Conceição e ela estava falando sobre a diferença entre o pessimista e o otimista. Da visão, a diferença da visão entre os dois. Ela deu um exemplo de filhos. O pessimista diz: filho é bom, mas dá um trabalho. O otimista diz: dá trabalho, mas é tão bom. E ela falou uma outra coisa também a respeito de viagem. Vamos, por exemplo, para Porto Seguro. O pessimista diz: é bonito, mas é longe. O otimista diz: é longe, mas é tão bonito. E um dia desses, ao ler, eu estava lendo Números, capítulo 13 e 14, e eu me lembrei desse vídeo que eu assisti, ao ler sobre os 12 espias. Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra, para ver como é que era a terra que Deus tinha prometido para eles, como é que era a terra da promessa, quem morava lá, como é que eram seus habitantes, como é que eram a vida deles lá. E a palavra de Deus diz que então ele enviou 12 espias, 12 representantes das tribos de Israel, aqueles que eram líderes ali nas tribos. E eles foram e viram que realmente a terra era tudo aquilo que Deus disse que era. Manava leite e mel, produzia tudo com abundância, era uma terra bonita, próspera. E eles foram para lá e viram tudo aquilo. E experimentaram, os seus olhos contemplaram aquilo que Deus havia falado que era. E eles retornam. Eu imagino, todo mundo lá reunido, aquela galera lá, todo o povo esperando para ouvir quais eram as novidades, como é que era aquela terra, o que lá tinha de bom. Então, quando eles voltaram, 10 espias falaram assim: a terra é boa, é o que Deus disse que era, manda leite e mel, mas tem uns gigantes lá. Nos sentimos como gafanhotos diante deles. Olha, não é pra gente entrar lá. Se a gente entrar lá, certamente a gente vai morrer. Não temos vez contra aqueles gigantes. E, no entanto, Josué e Caleb, 2 deles, tiveram uma visão diferente. Eles foram, viram os gigantes, viram a terra, experimentaram do fruto da terra. E eles falaram: olha, gente, tem gigantes, mas a terra é nossa. Deus prometeu. Vamos confiar naquilo que Deus disse. Deus disse que é nossa e Ele vai ser conosco. Quem são esses gigantinhos aí diante do poder, diante de quem Deus é? E a palavra de Deus disse que as palavras dos 10 espias encheu o povo de medo. As pessoas ficaram desesperadas e aquilo gerou uma confusão no meio do arraial. As pessoas começaram a ficar desesperadas, a falar e falaram assim: ai, Deus trouxe a gente aqui para matar a gente, Ele nos tirou do Egito para matar nossos filhos e nossas mulheres, vamos levantar um capitão que vai nos levar de volta para o Egito. Eles perderam o foco, perderam o equilíbrio, perderam a noção, ficaram realmente desesperados, perdidos diante daquela notícia. E mesmo quando Caleb e Josué tentavam falar: gente, calma, eles rasgaram suas vestes e falaram: gente, calma, Deus é por nós, Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cuidar de nós. E eles quiseram matar Caleb e Josué por causa da palavra que eles estavam falando. Aquelas palavras de Josué e de Caleb, diante da circunstância que eles estavam vivendo, parecia uma loucura. Era loucura. E a palavra continua, o texto lá contando a história, depois vocês podem procurar lá e ler um pouquinho sobre o que acontece na história, que Deus depois quis destruir o povo, quis acabar com aquele povo. E, no entanto, Moisés intercedeu pelo povo e Deus, resumindo, como consequência da incredulidade de seus corações. Em Hebreus capítulo 3 diz que esse povo sempre erra no seu coração. Quer dizer, a atitude deles só revelou o que estava no coração deles.
a incredulidade de seus corações. E Deus falou assim: olha, vocês não entrarão na terra do descanso. Vocês não vão desfrutar dessa terra. Vão ficar 40 anos peregrinando no deserto para ver se vocês conseguem aprender a confiar em mim. E eles escolheram as consequências dessa escolha dele, dessa incredulidade de seus corações e desse todo esse povo. Somente Josué e Caleb e aquelas pessoas abaixo de 20 anos puderam entrar na terra prometida, contemplar a terra que Deus havia prometido para eles. E eu fiquei pensando, né, a gente consegue ver que a circunstância era a mesma. Josué, Caleb e os outros 10 espias contemplaram as mesmas coisas. Eles viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes e, no entanto, a postura, a reação deles foi diferente. O que diferenciou, né? O que fez com que Josué e Caleb não duvidassem de quem Deus era? Eu creio que os olhos deles, que a esperança de Josué e Caleb estavam no Senhor. Eles conheciam o Senhor, eles sabiam quem Deus era. E circunstância alguma poderia tirar essa esperança do coração deles. Eles tinham foco. O foco deles estava no Senhor. E pensando em foco, eu me lembrei, quando eu tive a minha primeira crise de labirintite, fui fazer um exame, esqueci o nome do exame. Fui fazer um exame e a fonoaudióloga estava lá me atendendo e me veio uma crise. O mundo girou ao meu redor, eu fiquei perdida e instintivamente eu fechei os meus olhos na tentativa de achar equilíbrio, porque eu perdi o equilíbrio, eu não conseguia enxergar, meu estômago embrulhou, gente, uma sensação terrível, só quem passa por isso para saber. E a fono virou para mim e falou assim: abra os seus olhos, encontre um alvo, olhe fixo para aquele alvo. Você precisa ajudar o seu cérebro a encontrar equilíbrio. Ajude o seu cérebro. E aquilo, na hora que ela me falou isso, gente, me deu um clique, coisa de Deus, né? Que eu fiquei pensando na nossa vida, né? Quando a crise vem, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, no nosso desespero, nós temos a tendência de fechar os nossos olhos e deixar de olhar para Deus. Nós perdemos o nosso foco e isso gera em nós, como gerou no povo de Israel, desespero, nos sentimos perdidos, agoniados, o coração pesa, parece que a gente vai ter um infarto, né? E a gente precisa realmente abrir os nossos olhos, colocar os nossos olhos em Jesus, contemplar aquilo que nos dá esperança, né? Firmar a nossa mente em quem Deus é, né? Olhe na direção certa, olhe para Jesus. E é interessante que a palavra de Deus, ela vem com tantos versículos, né, sobre isso, né? A gente lembra, olha, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Eu tiro os olhos dos meus problemas, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos a nossa carreira, olhando para Jesus, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Então nós somos cheios da palavra de Deus, que nos fala, que nos move a olhar para Jesus, a ter o nosso foco em Jesus. E quando o nosso foco está em Jesus, todas as coisas se equilibram, né? A gente precisa ajudar a nossa mente, nossa emoção a encontrar o equilíbrio certo diante de uma circunstância difícil. Temos vivido tempos difíceis, né? Tempos de incerteza, como vai ser amanhã, não sei. Mas nós precisamos fixar a nossa mente em quem Deus é, no que nós temos experimentado de Deus até hoje. E o que nós temos experimentado nos garante que Deus é conosco.
né? Jesus não fala pra gente fechar os olhos, né, para a realidade ao nosso redor. Ele mesmo, né, ele alertou pra gente, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Então, independente da circunstância, Deus está conosco. O Deus de Jacó é por nós. O Senhor caminha conosco. Precisamos realmente ter esse foco em Jesus, para que a gente encontre o equilíbrio certo, para que a gente consiga prosseguir, para que a gente consiga avançar diante daquilo que diante de nós está, sem temer, sem murmurar, né, sem perder a esperança. E por falar em esperança, se nós, que somos o povo de Deus, que conhecemos o Senhor, que temos as promessas, que sabemos tanto, que falamos tanto de esperança, de fé, de perseverança, quando vem uma circunstância adversa, nós vamos nos desesperar? Se nós nos desesperarmos, o que vai ser do mundo? E aquelas pessoas que não têm esperança, aquelas pessoas que não têm perspectiva, o que vai ser delas? E eu me lembrei de uma outra música, nem falei em música, me lembrei de uma música que era do Prisma, que falava, o nome da música era Ser Feliz. E tem o refrão dela que diz assim: tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possam de Deus afastar. Nós precisamos que essa esperança seja viva em nosso coração. Nós precisamos firmar os nossos pés na rocha, para que o mundo tenha onde se espelhar, para que o mundo tenha onde olhar, para aquelas pessoas que convivem com você, que vivem com você diariamente no seu trabalho, na sua escola, nos lugares que você vai, possam se lembrar de você e falar: nossa, Paulo Roberto, ele tem palavras de esperança, vou mandar uma mensagem para ele. Na hora que eles precisarem de ajuda, eles vão se lembrar de você. Que você seja, que eu seja realmente, né, um farol a brilhar. Esperança, esperança, esperança. Não tenham medo, prossigam, esperança. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que há esperança. Que as pessoas possam encontrar em nós um motivo para não se desesperar. Mas elas só vão poder encontrar, só vão poder experimentar isso se os nossos olhos, se a nossa esperança estiver no Senhor. Que o Senhor nos ajude a encontrar nele a força para a gente prosseguir, a força para continuarmos avançando, a força para enfrentarmos o que vem pela frente. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Que o Senhor nos ajude a encontrar o refúgio que nós precisamos, né? Como eu disse, a força que a gente precisa, e que sejamos um farol a brilhar como uma luz de esperança no mundo que vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém.